Esta é a sétima parte do trabalho. O conhecimento para Schopenhauer. O enigma do mundo é decifrado pelo corpo e pelo sentimento, metafisicamente imanente. A vontade cósmica cega e racional torna-se visível nos reinos naturais gradativamente, desde a inconsciência planetária à consciência humana, através das ideias platônicas, arquétipos eternos das coisas, atos originários da vontade. As objetivações ocorrem em graus do inorgânico ao orgânico. As ideias platônicas são representações independentes da razão e de seus princípios. O sublime. Em uma investigação filosófica sobre a origem da nossa ideia de sublime e do belo, ela surge com Edmund Burke. Esta é a base kantiana e schopenhaueriana do sublime. O sublime kantiano. O belo é o que agrada sem nenhum interesse, juízo do gosto. O sublime kantiano se apresenta de duas formas em um jogo entre imaginação e razão. O sublime dinâmico, em que estamos impotentes frente a fenômenos naturais, vulcões e etc. O sublime matemático, em que somos reduzidos a nada frente a objetos imensos, uma pirâmide, uma abóbada. O juízo estético do sublime nos conduz ao infinito, no suprassensível. O sublime é uma imposição negativa do infinito. É uma alternância entre potência e potência no jogo entre a imaginação e a razão, gente ao sublime. O sublime ou o belo de Schopenhauer é uma intuição estética do suprassensível, uma alternância como uma relação hostil entre a natureza ou a obra de arte e a vontade humana, um jogo entre a vontade e o puro sujeito do conhecimento, a potência dos subjetos sublimes, a resistência humana no sublime dinâmico e reduz a nada no sublime matemático. O espectador afasta-se do perigo e contempla a ideia, se eleva, sem querer, seu querer se torna universal, é tomado pelo sublime. A arte isola o indivíduo e este representa toda a humanidade, infinito no tempo e no espaço. O indivíduo é tomado pela arte e se torna o puro sujeito do conhecimento. A hierarquia estética para Schopenhauer. As artes e as ideias estão em hierarquia. A mais baixa é a inorgânica, a massa planetária, qualidades da matéria, exploradas pela arte e arquitetura. As ideias do reino vegetal exploradas pela jardinagem e pintura paisagística, a escultura e pintura de animais, a escultura e pintura dos humanos. No ápice, a poesia que expõe ideias objetivando a vontade mais elevada. A tragédia constitui-se no modelo poético máximo, explorando as ideias humanas crua, terrível, onde a vontade é autodiscordante em supremo grau, alçando ao sublime. A música é a mais excelsa das artes, se constituindo em uma linguagem universal das coisas em si, a verdadeira filosofia. A arte poética. A poesia manifesta intuitivamente as ideias. As ideias da vida se tornam poeticamente intuitivas e estimulam a fantasia. A poesia atua indiretamente na fantasia, produzindo imagens que permitem alcançar as ideias. Os recursos da poesia, a composição de conceitos, a construção intuitiva, propietas verborum, brevidade da expressão e o vigor da expressão. A composição de conceitos. Composição de conceitos que levem a uma representação intuitiva que estimule a fantasia, gerando movimento em cada momento. A universalidade abstrata, incolor transparente dos conceitos geram as representações intuitivas que estimulam a fantasia. As representações intuitivas possibilitam o conhecer intuitivo das ideias. Da combinação de conceitos surgem as imagens da fantasia. O conceito, nos epitetos poéticos, move-se de uma universalidade para uma determinidade, alcançando a intuição. A composição de conceitos na poética grega. Os epitetos colocam a fantasia em movimento quando de uma universalidade de conceitos se move para o particular ou determinado. Zeus, o que antevê, Poseidon, o que abala a terra, Apolo, o que dispara certeiro, Íris, rápida como o vento, Afrodite, a que ri de bom grado, as palavras aladas.
o mar sussurrando bravo, a terra a que dá a vida, a morte a que se distende lentamente, os deuses os que vivem facilmente, os mortais os que vivem duramente, a fagulha, o raio fugaz do fogo inextinguível.